Antes de começar, eu queria dar um aviso aqui aos ouvintes. Essa série fala de violência, de preconceito e discurso de ódio. Então, fica o alerta a quem é sensível a esses temas. E eu recomendo, claro, que você não escute acompanhado de crianças. Fala, você é do Brasil, então, você veio aqui pra quê? Pra procurar um marido? Às vezes eu passo em alguns lugares, dou um bom dia, né? Por perceber o sotaque. Alguns nem cumprimentam, porque já sabe que é brasileira. Quando eu me tornei diretora de fotografia na França, tinha o meu filho que estava ali sem entender o que estava acontecendo e ouvindo piadinhas do tipo, com quem que eu tenho que dormir para me tornar chefe de equipe, sabe? Eu percebia um pouco de rispidez, um pouco de curiosidade e um pouco do pensamento colonialista, né? Depois que eu vim para o Reino Unido, ele começou a dizer para as pessoas que eu quis muito rápido, que a culpa era minha da gestação, entendeu? A culpa era minha, só. E aí, conversando com meu marido, ele me disse, eu acho que isso tem a ver com o fato de você ser brasileira. Eu percebo que eu não sou a única, sabe? E o que elas têm em comum, além de falarem português? Todas são mulheres brasileiras imigrantes. Eu sou a Natália Baldock. E eu sou a Maria Fernanda Lauré. Somos migrantes brasileiras e esse é o podcast Una, uma série sobre a violência de gênero e discriminação com a migrante pura e simplesmente por ser brasileira e mulher. Relatos de mulheres vítimas de preconceito, racismo e xenofobia são comuns entre nós brasileiras. Somos desrespeitadas em nossa individualidade e intimidade desde sempre. Em pleno século XXI, vemos nossa saúde mental e às vezes física impactada por sermos mulheres imigrantes. Você sabia que 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo já foram vítimas de violência física ou sexual durante a sua vida? Mas é aquilo, quando não ficamos sabendo dos casos, é como se eles não existissem. E aí, conforme vamos ganhando espaço para denúncia, mais e mais casos aparecem. Pois é, e é por isso que precisamos falar sobre essas mulheres. Quem são elas? Quais são os aspectos que favorecem a violência e discriminação de brasileiras vivendo no exterior? E mais, dar a todas as mulheres informação, já que essa é a nossa melhor ferramenta. Então, essa série é sobre elas, as brasileiras que selecionamos para mostrar as diferentes formas de violência com que nos deparamos quando pisamos para fora do nosso amado território brasileiro. Para que seja possível evitar mais casos e para que cada vez mais mulheres conheçam formas de buscar ajuda, de saberem que não estão sozinhas e sejam fortes para se impor quando diante de uma situação de abuso. E a gente consegue entender melhor essas situações explorando alguns aspectos que dão espaço para a violência de gênero acontecer. Nessa trajetória Costa Rica, primeiro ano na Espanha e Portugal, eu acho que foi aquele descobrimento do que é você ser uma mulher imigrante, tudo que vai começando a pincelar o que vai ser a sua história. Eu acho que a história de verdade mesmo começou quando eu fui para Zaragoza. Essa é a Catarina, que veio de Salvador e contou pra gente sobre as suas experiências de ser uma brasileira morando na América Central e na Europa. Eu percebi logo quando eu cheguei na Costa Rica, pelo fato de ser um país muito pequeno, eles também não têm muita informação da gente, da mesma forma que a gente não tem informação deles. E aí, chegando lá, eu entrei em um mundo, em um país tão pequeno, que tem tantos imigrantes entrando e saindo ao mesmo tempo, que o brasileiro é um mais, né? Só que o nosso passaporte brasileiro, querendo ou não, na América Latina, tem um certo status, né? Então as pessoas, Brasil, ok, samba, mulher, caipirinha, futebol, um país grande. Não, mas é um país gigante, é um país, eles falam, não, um país que tem natureza, é um país que tem indústrias, é um país desenvolvido, né? Para o que é a América Latina. Mas o tratamento em si não teve
teve muito problema, né? Só que eu comecei a perceber os tratamentos com outros imigrantes de outros locais. Quando eu cheguei na Europa, foi aí que o negócio, né, foi descendo a ladeira. Porque eu cheguei numa Espanha em que, pela minha cara, né, porque eu sou uma mulher negra, mas de pele clara, com cabelo muito crespo e os olhos muito claros e o nariz grande, as pessoas percebem que eu não nasci ali, ou se nasci, minha família não é dali. Então, a estereotipização, né, o tratamento por causa do próprio fenótipo, eu comecei a notar na primeira semana que eu cheguei. O tratamento entre outros imigrantes com as pessoas do meu país. Então, a Europa, por si só, é um local que tem muitos imigrantes de todos os lugares do mundo, né? Uma porta de entrada, a Espanha e Portugal é uma porta de entrada. Então, dos espanhóis, eu brasileira, né, relacionada à questão da nacionalidade e origem, percebia um pouco de rispidez, um pouco de curiosidade e um pouco do pensamento colonialista, né? Me chama muito a atenção essa fala da Catarina, quando ela destaca o tratamento que ela recebe ali, nessas portas de entrada da Europa. Então, fica claro que as adversidades começam logo cedo, sendo o olhar diferente, quando o comentário sobre o Brasil é feito, e o viés racista. Daí fica bem clara aquela ideia e esse questionamento. Será que uma vez colonizados, sempre colonizados, não importa o quão maravilhoso é o país aonde a gente vem? E foi isso que a gente perguntou para Márcia, que é cientista política e que mora na Europa hoje. Ela faz avaliação de risco para mulheres migrantes na Revibra, que é a Rede Europeia de Apoio às Vítimas Brasileiras de Violência Doméstica. Migrantes brasileiras são racializadas. E aqui a gente não está falando só das mulheres indígenas, das mulheres pretas, a gente está falando de todas as mulheres que vão ser lidas com aquele ícone de, olha lá, ela é brasileira. E no palco europeu, que é, por essência, né, o berço do nacionalismo e das ideias de racismo, hoje, felizmente, pelo menos nominalmente abandonadas, mas isso ainda tem um peso social muito grande para a forma como se imagina qual que é o papel que as mulheres migrantes, e nisso entra o papel das mulheres brasileiras, né? Que papel essas mulheres têm na sociedade europeia, porque isso nos identifica que tipo de caixa está esperado da gente. Então, nós somos mulheres brasileiras que viemos migrar para a Europa. A primeira caixa do qual a gente é enquadrada é: não sei se vocês vão ser exatamente bem-vindas, mas se vocês vierem, por favor, para ocupar os postos de trabalho que são os considerados indesejáveis pelo restante da população europeia, que é para isso que imigrante do Sul serve. Com sorte, tá? Porque vai haver uma parcela aí da ultradireita que vai dizer que nem para essas vagas esse espaço deveria estar aberto para a gente. Essa é uma condição política ideológica contemporânea. É interessante, né? Eu acho que o que me vem na cabeça ouvindo a Márcia falar sobre isso na Europa é que a gente também passa por isso nos Estados Unidos, né? Mesmo os Estados Unidos não sendo um país colonizador, o momento que eu abro a boca e percebem que eu tenho um sotaque e me perguntam de onde eu sou, quando eu falo do Brasil, é o que a Catarina tá falando. Ah, Brasil, futebol, caipirinha. Mas e aí? Eu sou colocada numa caixa, como se o fato de eu ser brasileira fosse algo que diminuísse a importância da minha existência naquele cenário. Uma coisa que faz eu pensar é que eu preciso me livrar do meu sotaque. Porque se eu me livrar do meu sotaque, eu não preciso nem revelar que eu sou brasileira. Mas aí, falando isso com meu parceiro, com os meus amigos do Brasil e de outros lugares, principalmente amigos da América do Sul, eu percebo que não. Eu tentando abafar o meu sotaque é realmente impor aquilo que eles querem que eu sinta. Uhum. E eu compartilho do seu sentimento quando se trata de sotaque. O que justifica, né, essa posição, então, né, que é essa hostilização constante? Tem um aspecto histórico aqui que é muito importante. Os países europeus foram os países que colonizaram a Ásia, a África e as Américas. E nós, quando somos lidas como brasileiras, viemos então com o signo dessa subalternidade. Olá, mais uma mulher representante de um povo subalterno que foi colonizado,
que não está numa boa situação, nem social, nem politicamente, né? Devem ser pessoas que vêm de situações muito ruins. Com sorte, a gente é lida numa caixa do coitadismo, com azar, a gente é lida numa caixa de ser má mesmo, malévola, uma pessoa ruim. Raça e as percepções do colorismo vão impactar bastante onde é que a gente navega. Bom, é verdade que a cada década as mulheres vêm conquistando mais e mais espaço na sociedade. Mais ou menos, né? Porque ainda estamos muito longe da liberdade que a gente deseja. E um dos motivos é a consolidação de um pensamento patriarcal, no qual nós, mulheres, tivemos que nos adequar à forma masculina de ver o mundo. E a fala da Letícia mostra isso. Ela é paulista, já morou na Espanha e hoje trabalha como terapeuta nos Estados Unidos. Na Espanha, eu fiz um mestrado em psicanálise que era na faculdade de filosofia. E a filosofia é uma carreira muito masculina e que, de uma maneira muito sutil, sabe essa coisa da mulher menos inteligente ou menos capaz de ocupar esses lugares de destaque, assim, de intelectuais, sabe? Que eu acho que tá ainda, eu acho, presente. Então já tinha um certo preconceito de, bom, eu sou brasileira, eu tô vindo do Brasil, eu não tive a mesma formação que eles, então eu estou aquém. Pelo menos era assim que eu sentia, sabe? E assim, é uma coisa que tem um pouco a ver, não exatamente com a inteligência ou com o conhecimento, mas é com, vou chamar assim, não sei se é a melhor palavra, mas é com a erudição, sabe? Essa coisa muito rebuscada, sei lá, da filosofia ocidental e tal, que eu acho que não necessariamente tem a ver com potencial, nada a ver com isso, né? E um jeito que a universidade foi se organizando na Europa. Então, por exemplo, na elaboração da minha tese, eu sentia de alguns colegas, não tanto de professores, mas de colegas homens, como se eles tivessem um pouco que me explicar o que eu tenho que fazer, sabe? Como se eles sentissem que eles tinham que me falar alguma coisa que eu não sabia, quando eu não estava perguntando absolutamente nada. E hoje em dia eu consigo dar um pouco mais de risada disso, mas na época me fazia sofrer, sabe? Era difícil não me identificar e não acreditar naquilo, porque de repente você vê aquela coisa rebuscada, aquela erudição, e aí você fala, não, é verdade, acho que tem um livro do Aristóteles que eu não li, sabe? Então, talvez isso faça toda a diferença na minha vida. Isso que a Letícia está contando tem nome, é o mansplaining, uma expressão em inglês que é usada quando um homem explica algo para uma mulher de forma tão didática como se ela não fosse capaz de entender por si só. Quando gravamos, a Letícia estava em casa com o filho, por isso as vozes no fundo. Mas olha só o que mais que a Letícia contou pra gente. Foi mais recentemente que eu me matriculei no doutorado dessa mesma universidade e eu mandei o meu projeto de tese para um colega e ele acabou com o meu projeto de tese, assim. Ele fez comentários muito duros e um pouco inadequados, assim, que eu acho que não cabiam. E aí, conversando com meu marido, ele me disse, eu acho que isso tem a ver com o fato de você ser brasileira, porque era uma coisa muito assim, acho que você não sabe escrever bem em espanhol, mas será que fazer uma tese em espanhol vai ser uma boa ideia? É melhor você pensar numa coisa menor, sabe, do que uma tese. Essa forma de violência sutil que a Letícia nos contou agora há pouco é bem comum na vida da mulher brasileira que vive no exterior, não só no mundo acadêmico, mas na maioria das indústrias lá fora. E isso é parte do que a Priscila vai falar, e ela se formou em cinema na França e ainda trabalha na indústria cinematográfica na Europa. E ela conta pra gente que, por um lado, o esforço do brasileiro... Percebido muito rápido. Ciência, criatividade, inovação, né? Criatividade e inovação para resolver os problemas e a rapidez, a agilidade. Então, isso o brasileiro tem muito bem. Mas, quando eu me tornei diretora de fotografia, que é assim, né? Você vai subindo os degrauzinhos. É muito trabalho, trabalhando às 5 horas da manhã na neve, no frio, na chuva, qualquer condição, carregando câmera pesada, 30 quilos de câmera. Tem tomadas que a cena, o ator está correndo, você tem que correr atrás dele 15 vezes, porque ele esqueceu o texto.
Enfim, só para dizer que tem esses degraus, a gente vai subindo. Quando a gente chega numa posição de chefe de equipe, as coisas mudam muito, porque muita gente quer aquela posição. Então, existe um olhar diferente para você. Tanto o olhar de respeito, de admiração, quanto o olhar de raiva, de competitividade, né? E eu senti muito isso, até porque, sem falar da questão de nacionalidade, mas lá na questão do gênero, de um mesmo país, ser diretora de fotografia mulher, muitas vezes significa que você tem que ser masculinizada. Pode pintar as unhas com cor, você não pode ter um cabelo feminino, você não pode usar maquiagem, você não pode ser mulher mais, para impor esse respeito como chefe de equipe. E isso eu nunca aceitei. Eu sempre gostei de continuar sendo mulher, sempre gostei de continuar sendo feminina e nunca achei que isso seria a solução para conquistar respeito como chefe de equipe. Então isso começou a pesar bastante quando eu me tornei diretora de fotografia na França. Eu ouvi muita piadinha e eu fingia que eu não ouvia. Já tinha outros problemas para resolver, a pressão de terminar um filme com orçamento milionário, você tem que entregar aquilo que está prometido, não importa o que aconteça ao longo do dia, não importa se alguém ficou doente, não importa se o equipamento quebrou, se a seguradora não está pagando aquilo que ela falou que ia pagar, não importa, você tem que entregar. E então eu tinha muitas coisas, tinha o meu filho, estava ali sem entender o que estava acontecendo e ouvindo piadinhas do tipo, com quem que eu tenho que dormir para me tornar chefe de equipe, sabe? Interessante a Priscila mencionar a questão do brasileiro fazer muito mais do que o necessário e se destacar no mercado de trabalho no exterior, com o fato de nós, como mulheres latinas, acabarmos fazendo muito mais do que o necessário por nos sentirmos inferiores e que precisamos provar o nosso valor num mercado de trabalho que desvaloriza a mulher em geral e principalmente a mulher brasileira e latina. Eu vou contar um pedacinho de um caso que talvez seja interessante pensar, porque eu acho que isso se repete em vários outros casos que eu trabalhei. Não é uma mulher brasileira, mas é uma mulher latina. E que chega aqui também vinda porque o marido veio pra cá, enfim. O grau de dedicação que ela ia colocando nas entrevistas de trabalho, em preencher ali aplicação de trabalho, cartas de motivação. E aí a gente começa a trabalhar um pouco isso e vai aparecendo, sabe, essa ideia de que ela tá um passo atrás. Então, por ser uma mulher latina, ela tá um passo atrás e ela tem que fazer um esforço a mais para provar que ela é capaz de ocupar aquele lugar. E isso é bem comum na narrativa dos meus pacientes, sabe? E olha só um exemplo que a Letícia traz pra gente sobre uma interação que ela teve com o chefe americano dela. Para ele, isso era um elogio. Mas, na verdade, pra gente, isso é uma microagressão que é abuso. E a gente precisa passar por isso muitas e muitas vezes para reconhecer o impacto que isso tem na gente. Curioso que eu tive quando eu trabalhava nessa instituição, eu tinha um chefe que ele era americano e ele dizia: eu adoro contratar mulheres latinas, porque elas são as melhores e mais dedicadas trabalhadoras. Porque é um pouco isso, sabe? Tem essa ideia de que eu preciso provar, eu preciso dar mais. Eu não posso dar o que me pedem, eu preciso dar mais para poder ocupar esse lugar aqui, sabe? Você está em outro país, falando uma língua que não é a sua, em um lugar que as diferenças culturais são inegáveis. Mas mesmo assim, é o lugar onde você quer estar. E é mentalmente muito cansativo ter que lidar com esses aspectos que não são referentes ao trabalho em si, que a gente faz fora do país, tentando nos destacar e crescer na nossa carreira. E aí a gente acaba criando mecanismos de defesa. E o mais evidente deles é fingir que não está acontecendo nada e seguir em frente. Infelizmente. Esses mecanismos malévolos, eles se reinventam para cada pessoa. Daquilo que eu conheço trabalhando com os casos da Revibra... E aqui, de novo, você ouve a Márcia. É exatamente isso que você se passou, né? Todo o esforço mental é jogado sobre a migrante que tem que estar desempenhando o nível C2 naquela língua que faz 5 anos que ela aprendeu, que ela não foi alfabetizada. Então você tem que ter uma capacidade imensa de compreensão. Se você não tem, crie, se vire, e é aí, né, que é aquela criatividade
que é tão marca da sociabilidade brasileira, nos faz ser destaque, mas ela é mentalmente exigente. Porque, de novo, você está sendo perfilada agora para um papel de gênero de uma mulher racializada. Ela é a migrante trabalhadora, então ela tem que se esforçar mais. Então eu não preciso explicar a instrução detalhada. Eu vou dar uma instrução de uma frase com 3 palavras, porque afinal de contas é o que a mulher que não é fluente nessa língua é capaz de entender, ela que preencha todas as entrelinhas e ela, por favor, que cumpra isso exemplarmente como se fosse um nacional que estivesse trabalhando naquilo há pelo menos uma década. E não para por aqui. A forma com que as mulheres não são inseridas em vários ambientes e a forma com que tudo é feito para que elas continuem de fora é meio que um mecanismo de defesa para a proteção do patriarcado. Onde é que está o mascaramento disso tudo? A maioria esmagadora de nós é criada para acreditar que cumprir esse papel de mãe, cuidadora, trabalhadora no mercado de trabalho, quando dá, por favor, seja gentil, amorosa, a ética do cuidado é toda sua, faz parte daquilo que a gente deseja. Tem uma parte de nós que está sempre desejando alguns desses signos de subalternidade. Não vai dar certo, não tem como dar certo. A gente sabe, por exemplo, que as mulheres que furam, né, os diversos single inglês ou as outras barreiras do mercado de trabalho, têm como consequência, exatamente porque ela é uma mulher galgando uma posição de poder, ter vidas sociais e íntimas mais restritas. Ou seja, mesmo quando tu ganha de um lado, tu vai perder do outro. O mito de que você vai ser mãe, linda, maravilhosa, malhada, no signo da feminilidade, ocupar uma posição de poder, de ser a próxima presidenta do Parlamento Europeu, não vai ser possível para a maioria esmagadora das mulheres. Porque para chegar a ser tudo isso, você tem que ter a rede de apoio de um homem. E aí é outra coisa que as múltiplas formas de discriminação contra a mulher garantem pra gente, que a gente não tem a rede de apoio. E aqui, de novo, o debate racial é importante, né? Se mulheres brancas vão frequentemente apontar nas pesquisas que o que acomete elas é a solidão, para as mulheres pretas pode ser um pouco diferente, porque na medida em que elas galgam posição, elas continuam cada vez mais acumulando funções de cuidadora para dar suporte para o restante da família que não está naquela posição de poder. Então as jornadas dela, né, das mulheres pretas, nunca se encerra. Vencendo mais uma, opa, então peraí, mais 2 jornadas de cuidado que vai. A relevância da fala da Márcia é no sentido da hierarquia. Veja que ela diz que para uma mulher chegar a uma posição melhor no trabalho, uma posição de poder, ela precisará contar com a rede de apoio de um homem. Pois é, só que você sabe, a regra hoje é a mulher dar suporte. E se precisar, a chance é que fique sozinha, trabalhando por longas horas, dando conta da casa, da família, enfim. Então, em um mundo mais igual, quando falássemos de hierarquia, a regra seria não hierarquia, estando a mulher e o homem um ao lado do outro. Porque querendo ou não, eu não tô no meu país, né? Então, assim, eu sou uma imigrante, então eu acho que aquele pensamento geral de quando você vai para qualquer outro país, digamos assim, o que você tá fazendo aqui no meu país? Você veio aqui, tipo, para roubar o meu trabalho, para roubar minhas oportunidades. Que querendo ou não, a gente sabe que todo imigrante escuta isso uma vez na vida, porque você não tá no teu país, então não é ali a tua casa. Eles percebem pelo sotaque e perguntam, da onde você é e tal. E daí quando você fala Brasil, parece que vira algo exótico, assim, sabe? Eles falam, nossa, você é do Brasil. Tem o seu lado bom e tem o lado ruim. O lado bom é que eles perguntam, nossa, é um país muito bacana, as pessoas são muito receptivas, então falam bem. E é lógico que a gente se sente feliz e se sente acolhido por isso. Mas tem o lado que a gente acaba sentindo um pouco desse preconceito. Fala, você é do Brasil. Você veio aqui pra quê? Pra procurar um marido? Porque daí vai poder ficar na Europa, vai ter o passaporte vermelho, enfim. Essa voz é da Thaís Ribeiro, curitibana, que está morando na Irlanda há um pouco mais de um ano. Ela nos contou que
Por ser mulher brasileira, estando morando fora sozinha, a gente enfrenta algumas situações assim complicadas, sabe? Você às vezes meio que acostuma, não deveria ser, mas às vezes a gente meio que acostuma, sabe? Como já aconteceu comigo, de falarem assim, você veio aqui pra quê? Eu falei, não, eu vim para estudar, para melhorar o meu inglês, enfim, procurar oportunidades na minha área. E a pessoa em questão falou assim, prazer, marido. Eu lembro que eu respirei fundo, só falei assim, não, eu não vim aqui para procurar marido, eu vim aqui para estudar. Eu não preciso de um marido aqui para ter o meu espaço na sociedade. Mais uma vez, as nossas decisões e validações dependem dos homens, né? Ou pelo menos é o que eles acham. Você ouve a Letícia de novo. Eu vim pra cá com visto de noiva, que eu tava noiva, meu marido é cidadão, ele é espanhol, mas ele é cidadão americano, e eu vim pra cá nessa situação. Eu vim contrariada. Hoje em dia adoro, mas eu vi de mulheres brasileiras assim, ixi, você tá casada com uma pessoa que tem cidadania americana, esquece, não vai trabalhar, deixa ele pagando suas contas, aproveita, pede tudo que você quiser dele, ele vai te dar, deixa ele bancando você. Como se eu estivesse aqui pra dar um golpe, sabe? Como se tudo que eu quisesse fosse green card, assim. É quase como se em algum lugar eu acreditasse que o meu destino ia ser também ser a esposa. Então, eu, como uma mulher que nunca quis ser, sei lá, submissa e independente, me doía muito pensar que eu tava fazendo uma escolha por um homem. Sabe? Quase como se isso em alguma medida tirasse a minha liberdade, assim, o protagonismo da minha própria vida, né? Como se não fosse eu mesma que estivesse fazendo essa escolha. E ainda tem o lado das preconcepções. Muitas pessoas assumem de antemão, sem perguntar nossos motivos de estarmos no exterior, e já vão prejulgando o que poderia ser. Quais são os nossos motivos de estar ali? Como se houvesse apenas uma opção ou uma oportunidade. E aí a gente perguntou para a Márcia, da Revibra, qual a gravidade das frases. Você veio aqui para arrumar marido? Ou o que você está fazendo aqui? É uma expressão tremendamente racista e misógina, exatamente nessa ordem. Quando eu falei no começo, olha, lembre-se do que a história fez com a gente. Então nós tínhamos todos esses colonizadores por séculos, estuprando mulheres indígenas e mulheres do continente africano que foram escravizadas para garantir que a próxima geração de pessoas a ser escravizadas e reduzidas à propriedade pudesse existir em todo o continente americano. E aí vamos lá, né? Quando eles dizem para as mulheres migrantes, mas você está aqui para procurar marido, qual que é? Você está aqui à espera de que um homem branco europeu te proteja de toda essa diversidade do mundo. O que está por trás disso, de novo, é a subalternidade por meio da sexualidade. Desde que você pagar por sexo, você pode ficar. É por isso que, junto com a piada do você tá aqui para procurar marido, tem uma outra que nos acompanha, que é o da sexualidade fácil. É só chegar na mulher brasileira que você vai ter uma noite de sexo. É simples nos colocar como objeto sexual. E assim, são hipóteses, tá? Mas o que eu tenho lido aí dos últimos trabalhos dos historiadores, né, das historiadoras, sobretudo na América Latina e na Europa, é que está se mostrando essas conexões de colocar a nossa sexualidade como a primeira arma para mostrar o quão subalterna nós somos. As mulheres são educadas para ver esse processo do casamento como um objetivo que ela tem que conquistar, a função para qual ela serve. E vamos lá, meninas, a gente falou aqui horrores do mercado de trabalho. Você está no mercado de trabalho que vai te discriminar, você está no mercado de trabalho que vai te esgotar mentalmente, você está no mercado de trabalho que vai te pagar pelo menos 33% a menos de um homem. A ideia de que você pode trocar tudo isso por um homem que te ama e cuidar da família, ser a dona de uma casa, ser bem cuidada, ser amada, né, não ter que trabalhar horas exaustivas, ainda está muito presente no imaginário de muitas mulheres, né? Isso é uma das coisas em que os sistemas de opressão sobre as mulheres constroem sobre todo mundo que nasceu aí em sociedades mais conservadoras. Ser primeiro uma profissional do mercado de trabalho para nem precisar casar
é uma coisa que acompanha muito forte as mulheres europeias de certas classes sociais, não todas. Para as mulheres latino-americanas, para as mulheres brasileiras em especial, não é assim que o casamento é vendido. E na Europa a gente também vai ter os setores mega conservadores dizendo que cuidar da família e da casa é o que importa para as mulheres. A ideia de que um homem pode ser a solução de todos os nossos problemas é presente no imaginário das mulheres. Ideia essa que precisa ser desconstruída, pois é onde mora o perigo. Então a gente precisa conseguir ver que o que não parece ofensa, violência ou abuso, na verdade é. E a falta de entendimento está diretamente relacionada à falta de informação sobre o assunto. Já que uma palavra dominadora aqui, um gesto sem querer ali, torna as sutilezas em grandes violências. Eu era escrava dele de limpar, de cozinhar, de cuidar da filha dele. Ele fazia o que ele quisesse, porque eu era mulher, porque eu era brasileira também, porque ele escolheu uma brasileira, porque ele escolheu uma brasileira que não falava inglês. De ter essa brasileira, essa mulher totalmente sob o domínio dele. Chegou no momento que ele ameaçou partir para agressão física mesmo. E aí nesse momento eu falei, não tem como, eu preciso sair disso. Não dá para viver dessa maneira. Ele vai me agredir, vai me estancar. E infelizmente às vezes eu penso, nossa, devia ter ficado. É triste pensar isso e é triste dizer isso. Mas eu devia ter ficado sendo espancada, porque talvez a justiça aqui, com uma marca física, ia acreditar em mim. Para acompanhar os desdobramentos da história da Carla e de outras mulheres, fica com a gente no próximo episódio. Vamos falar sobre o que pode ser feito frente a abusos e violências e do que é considerado crime para servir de alerta para todas nós, brasileiras que moramos fora ou que sonhamos em desbravar esse mundo algum dia. E quem quiser dar suporte a esse podcast, segue ele nas redes sociais, na sua plataforma favorita, lembra de deixar 5 estrelinhas e compartilhar com todo mundo.